Bom dia, galera. Mais um ModaCast. O Naldo que gosta desses barulhinhos, né? Fala, galera, muito bom dia, vamos que vamos. Vamos começar pelos nossos patrocinadores, né, André? E aí, galera? Anderson, o nosso Janequine das confecções aqui, ó. Falando, Anderson, nosso Janequine das confecções sobre conforto. Eu quero falar sobre o Hotel LM, que fica na rua Doutor Ornelas, número 250. Olha, decorou. Isso. Gente, quando fala de conforto, olha, se eu viesse de qualquer estado do Brasil fazer compras no Brás, eu ia me hospedar no Hotel LM, porque lá o café é top, lá o conforto é top, lá eles têm um guarda-volume para quando você compra a sua mercadoria em alto volume, para você guardar lá com o seu nome. Então, segurança e conforto, tudo que a gente precisa, segurança, conforto e boa alimentação. E a localização que é sensacional, né? Isso, no meio do Brás, rua Doutor Ornelas, número 250. É próximo do miolo de tudo, próximo aos polos, aos shoppings de atacado. É o melhor conforto para você que é cliente e quer vir comprar no Brás. É verdade. Vamos continuar com os patrocinadores aí. Consciência Jeans. Olha, Prazerzão, privilégio ter aqui na nossa mesa também como patrocinador. Ó, as redes sociais tá como Consciência Jeans, tá? E está localizado na rua Mendes Júnior 395. Nossa, aí sim. Agora mandei bem, hein? Então tudo que você precisar de jeans feminino e masculino, galera, top, segue hein? muito, entra lá, porque assim... que eles lançaram? Verdade, tá com modinha também em termos de qualidade, gente. Sim. Não tem o que falar, você vai ter dentro da sua loja aí uma marca incrível que vai conseguir te dar todo o suporte aí e alavancar suas vendas, sem dúvida. Ô Simone, a gente tem mais patrocinadores? Lógico que temos, gente. Ô, cara, a gente tá de Mas, gente... Esquece, falou em tá pesado. Falou em botões MS Botões, gente. Pensa numa qualidade em Zamac, que você pode personalizar a sua marca. E o legal é que ele faz Brasil inteiro. Imagine uma empresa que tem a capacidade de atender o Brasil inteiro. Na maior qualidade que você imaginar de botões, é MS Botões. E a gente vai lá gravar pra vocês verem o que é um botão bonito. E, o mix de produto é top. Essa qualidade faz muita diferença, né? Eu nem vou falar a marca, mas tinha uma marca conceituada lá no Brás, que o símbolo da marca é uma caveirinha. E eles fizeram um botão que é a caveira, colorido, laranja, no neon, ficou top o botão da calça. Imagina as marcas que masculina. precisa ter a matriz para poder fazer uns botões personalizados desse nível de Top! qualidade. Gente, então MS Botões. E Arrasou. agora, mas não acabou? Parou Eu aqui? quero que você fale das nossas Cara, redes nossas sociais, redes sociais né? tá bombando, mas galera, vamos lá, tá? Ó, no YouTube, galera, tem que ativar o sininho lá, por favor, né? Maravilha. Se inscreva É, antes, tem que se inscrever. Se inscreve antes, depois você de ativa. preferência. E no Spotify você tem que nos seguir, né? Pra você não ficar de fora e receber todas as notificações. E também no TikTok, tá? E no Aê. Instagram também segue muito, compartilha, arrasa, manda pros amigos, pra todo mundo que precisa ver o ModaCast. Ô Simone, por favor, nos apresenta aí nosso convidado de hoje. Gente, eu vou ter que apresentar porque, assim, se tornou um amigo. Porque, assim, todo mundo sabe que eu já tive a minha marca de moda feminina e ele foi a pessoa que cuidou, mas ele cuidou com zelo de toda a minha parte de corte e vocês não têm noção a importância desse processo na confecção. Então eu quero apresentar o Anderson aqui. Seja bem-vindo. Conta um pouco da Obrigado. sua história, como que você foi cair nessa parte do mercado de moda. E a gente vai querer saber de muita coisa aí dos perrengues. Então fale um pouquinho do Anderson para as pessoas te conhecerem. Interessante. Opa, legal, eu sou o Anderson, né? Eu trabalho com confecção já há um bom tempo já. Na verdade, como é que eu posso dizer? Aquele menino que ajudou a mãe rematando a linha. Nossa, que né? top. Ali de trás da máquina ali. Eu sou esse rapaz aí. Cresceu né? então, né? Você já Cresci cresceu? ajudando a minha mãe. Um beijão pra minha mãe, mandar um beijo pra Nossa, minha pode mãe, mandar Raquel. sim, opa. A dona Raquel, mais famosa. Olha, influenciou bastante, ó. E, né, o meu pai pedreiro, né? Mestre de obra e tal. Mas eu fui seguir o lado da confecção ali, olha só, né? Já Pensou que ia fiz. dar menos trabalho, né? Achei que essa eu vou seguir o mais fácil, mas não é. Eu, sinceramente, não desmerecendo as outras profissões, mas
Não é fácil. Não é fácil, o bicho pega, né, irmão? Tem gente que fala assim, você trabalha com tecido, tecido é... Né, Você chega, joga lá, né? Mete a nada, máquina. é muita responsabilidade. E adrenalina. Tem que ter conhecimento, né? Então, vamos voltar lá atrás lá. Mas também lembro quando a Simone chegou lá na minha empresa, né? Pra poder produzir os cortes dela, foi muito legal. Lembro como fosse hoje. Eu também. Vamos voltar com a marca, né, Simone? Se Deus Sim, quiser, né? vamos sim. voltar. Porque era Lindas. muito lindas, né? Como é que fala? Uma coleção muito bonita, né? Eu sempre falava pra você, né? Nossa, show de bola. Era... Vamos voltar. Então, e aí no caso, como é que fala? Já fiz de tudo, até eu chegar no corte, né? De confecção. Confecção, prestador de serviço, né? Vamos falar mais que eu sou prestador de serviço. Sim. Ainda não produzo, assim, uma marca minha, né? Ainda é um sonho, é um projeto, né? Legal. Mas ainda vamos chegar lá, se Deus quiser. Opa, Né? Nossa, trabalhei com cinto, olha só. Trabalhei fazendo cinto, Nossa. né? Bolsa, nós produzia bolsa em casa também. E como é que fala? Depois passei a trabalhar como eu posso dizer? Nossa. Tá nervoso, relaxa. Fica tranquilo, Lembrar aqui. É uma história grande, nossa, um processo grande, né? De tudo que eu já fiz, assim. Né? Tentei sair da área, né, de confecção, Quem achando nunca? que não, tipo assim, aquele lance que nós estávamos falando de valorização, achando que não ia conseguir ganhar um dinheiro suficiente para poder manter as minhas coisas. Nós vamos chegar nessa parte, porque é uma área que né? precisa mudar muito, viu, galera? Essa Precisa valorização aí. sim, porque é super importante, né? O dinheiro do empresário está na mão deles. Sim. Né? Então, vamos lá. Cheguei a fazer cinto, depois fui produzir bolsa, né? Sintética, e ali fui aprendendo e tal. Tinha um rapaz que me ensinou a cortar bolsa, e aí, só que ele trabalhava com tecido, roupas, né? E eu fico curioso, muito curioso, falava pra ele, né? Rudinei, o nome dele, faz tempo que eu não vejo ele, um abraço aí, Rudinei, me ensinou bastante coisa. E aí eu era um tagarela do lado dele, né? Pra que isso? Como é que faz isso? Né? A empresa Perguntando pra ele. as duas coisas. Era. A bolsa, Na verdade, ele fazia um freelance pra esse pessoal, que eu trabalhava pra um pessoal, ele fazia um freelance pra eles cortando bolsa. E eu tava lá ajudando ele, só que ele trabalhava com tecido, roupa, né? Ele era cortador de roupa. E aí eu falava, não, como é que é isso, né? Queria saber. Eu tinha aquela experiência de fazer cinto, depois fui fazer bolsa, né? E aí fui aprendendo, ele me explicou muita coisa. Parte sua eu não sabia, não. Eu fiz muita bolsa. E até comecei a me envolver em um pouco de modelagem de bolsa, né? Que é super interessante. Mas eu me encantava para como é que era para produzir roupa, né? Tem aquela história, você trabalha com roupa, né? De preferência. Então que tinha aquele sonho de saber como é que é a confecção de uma roupa, né? Minha mãe já costurava há muito tempo, mas aí eu fui buscar, né? Fui buscar aprender. E aí, naquilo que eu basicamente sabia como preparar tudo para poder cortar a bolsa, o rapaz foi me ensinando, foi me falando como é que era para fazer corte de roupa em tecido. Porque é diferente, né, Anderson? É diferente. A quantidade que... A quantidade, porque eu cortava couro sintético, né? A quantidade era uma, para tecido é outra. Sim, legal. Né? Mas hoje em dia também o pessoal corta muita... A produção são pouco hoje em dia. Antigamente o pessoal fazia cortes enormes, né? Hoje em dia o pessoal tem mais variedade. Hoje em dia é mais variedade de cortes pequenos, baixos, que dá bastante trabalho, né? Não é só porque é pouco que é mais fácil, não. Ali que tá, como é que fala? O segredo do profissional, né? Mesmo em fazer uma quantidade grande e fazer pequena,
o jeito, a mão, a pegada, o jeito ali também é difícil, né? Se não souber, a pessoa faz errado Porque a e profissionalismo também, no final, né? no final vai dar tudo errado. Você pega a roupa, você olha assim, Tá. Torta. Tá, Os piques no caso. exatamente. Então, comecei numa empresa trabalhando como infestador. Comecei numa empresa trabalhando como infestador. Meio sem saber como funcionava, tinha uma ideia, porque o rapaz lá, o Rodinei, me falou pra mim, me deu uma noção. Deu a letra. Mas eu acredito muito naquela coisa de dom, né? Sim. A forma de você olhar as coisas, né? Acho que o profissional, além de... Ele aprende melhor quando ele gosta daquilo. Sim, verdade. Porque ele enxerga diferente, né? A forma de você enxergar aquela coisa diferente. Então, acho que tinha esse dom. Cheguei lá trabalhando nessa empresa com moda praia. Cara, Olha. isso é difícil de cortar, hein? Meu, você tá de bolsa, cinto, uma coisa rústica, né, pesada. Do Você nada, vai trabalhar no moda Gente. praia, né? Poliamida, né? Poliamida, Ele dança, né? como é que eu posso dizer? As partes pequenas, né? A modelagem pequena, aquela coisa pequena, mais delicada. E aí a patroa falou assim, você é infestador? Sou. Sabe trabalhar? Sei. Nunca. Né? Mas tinha que ter essa Nossa, eu senti essa atitude. atitude, de- né? Firmeza, A né? firmeza e mostrar, né? Porque eu não tinha registro, não tinha nada, então fui lá. Cheguei lá, pá, nossa, mas você já tem experiência? Tenho. Né? Fazendo, o pessoal, nossa, que legal, todo mundo gostou. Bacana. E eu no meu pensamento, nossa, será que é isso mesmo? Né? Eu tô fazendo certo. Tô fazendo certo, tá indo bem. Então, eu fui fazendo do meu jeito e o pessoal sempre gostou. Em todas as empresas que eu entrei, o pessoal sempre gostou muito do meu trabalho, porque eu entrava de cabeça mesmo. Eu Vestia camisa, né? vestia a camisa, eu queria aprender, tinha sede de aprender. Né? Isso é maravilhoso. E eu olhava assim as modelagens, os encaixes, aquelas coisas todas, então eu ficava muito encantado com aquilo. Como é que fala? E buscava mais. Então, Sempre todo querendo lugar, mais, né? todo lugar que eu entrei, eu sempre fui atrás, buscando, perguntava para um, fazia amizade com o outro, vem cá, isso aqui tem a me agregar. Vem cá, eu fazia amizade, ficava ali e buscando. Então, Você acho fazia que bem feito, ao mesmo tempo você buscava aprender mais sobre sobre aquilo, né? E aí eu fui trabalhando. Nossa, aí já trabalhei em várias empresas, né? E fui buscando. Consciente ou inconsciente, você já estava com um propósito, você já tinha um propósito dentro de você De crescimento. crescimento, eu queria crescer. Top. Só que, tipo assim, não sabia assim, como é que ia ser isso, né? Mas eu tinha na minha mente que eu tinha que aprender, Sim. buscar cada vez mais, né? Para um dia depois eu ter alguma coisa minha ali, né? Prestar um bom serviço, né? Então eu tinha que buscar. Sim, legal. E eu buscava, hein? Chegou um certo tempo que, assim, quando eu chegava, eu tava numa empresa que eu achava que não... Eu já tinha aprendido ali e ninguém tinha mais pra me ensinar. Eu buscava, não tinha mais. Não tinha mais o que absorver, o que né? absorver ali naquela empresa. Eu buscava uma outra empresa pra poder tentar entrar lá e tentar aprender alguma coisa a mais. Oh, legal. Então, eu sempre fiz isso. Você estava buscando. Né? Aí depois... Inovando, Sim, sempre inovando, porque as coisas mudam muito rápido, né? E aí, quando E deu fui a aprendendo. loucura do ABM Cortes nascer, em que ano? Ele nasceu em 2015. Nasceu em 2015. Não. Não lembro. Fugiu da memória aqui. Não, faz 6 anos, tá? Vamos lá. Estamos em 2023. 3. Agora em dezembro faz 6 anos, né? Nossa. 17. Então, legal. 17, exatamente. Foi um tempo, já que você exatamente. está trabalhando de empresa, então você vem do tempo que os cortes, o risco era manual. Você pegou essa época? Eu peguei essa época dos do primórdios que exatamente. Que era aquele papel Exatamente. craft, né? Lembrou bem. Caraca. Eu peguei essa época que o risco era manual. Inclusive, nessa empresa que eu entrei, que era Moda Praia, né? A gente fazia manual, né? Mas depois E da aí, praia você já caiu aí depois eu Na fui... evolução, Na que é a evolução. Plotter, né? Aí é a maravilha, né? Depois disso, as próximas empresas que eu entrei já tinha plotagem. Trabalhei na empresa que tinha corte
automatizado, né? Sim, diferente. Né? E era encantador, eu olhava assim, Sim. ficava, né, super encantador. É porque hoje tem as máquinas, né? Os caras só jogam lá em cima Facilitou, disso. hoje bem melhor. Tem a máquina sai Hoje, exatamente. O cara, né? Você eu fui uma empresa que o cara ficava aqui em cima, a mesa grandona aqui, aí ele ficava do lado. Pensei que você ia ficar em cima do microfone. Eu pensei que ia subir. Nem achei. Ele fica em pé aqui, ó, e o YouTube fica até sentado igual eu estou aqui, e a máquina grandona assim de corte à mesa, e o cara põe e só vai andando aqui junto, André. Assim, Exatamente. Do lado, tem uma no plataforma. carrinho, né? Um né? prêmiozinho, né? O programa que boa. você faz ali no CAD ali, você joga para a máquina, né? E nessa máquina, ela também tem o mesmo programa, né? Como fosse um computador, e tem uma plataforma que você fica em pé ali. Nossa. Né? Então ali você vai... assim. Então você vai acompanhando a máquina e precisa do ser humano ali para poder, às vezes a máquina pode dar algum errinho, alguma coisa, você tá ali para poder travar ela, né? papai. Eu não sou o melhor específico para isso, porque eu não cheguei a manusear essa máquina, não cheguei, mas eu acompanhei todo o processo assim na empresa onde eu trabalhava e é super interessante, é muito legal. Espero um dia ter uma máquina dessa para poder prestar serviço aí, sabe pessoal. Que é legal? Acho que também quem vai nos assistir tem essa dúvida. Dentro de uma fábrica, tem muitos processos. Eu trabalhei numa fábrica chamada Mix Jeans, muito antiga no mercado, e eu entrei trabalhando como ajudante de corte. Sim. Então, muita gente não sabe os bastidores que precisa de um cortador, precisa de um rapaz que vai tirando uns cortes, precisa de um outro que está preparando já o próximo corte. Então, é uma sequência de pessoas uma sequência dentro de uma empresa. Porque quando você está cortando em cima da mesa, tem que ter um cara que a gente fala que vai amarrando os É cortes. como se fosse uma linha de produção. Isso. É uma linha de produção, Uma linha de produção, né? exatamente. Então muita gente não sabe, pensa que vê a roupa pronta, a sua jaqueta Exatamente. pronta, não sabe os processos que passou a sua jaqueta. Ou então pensar que foi só o cortador que fez. Não, tem que valorizar assim também o pessoal lá que tá limpando, tirando o resíduo, né? Sim. Ele tá ali, tem o pessoal que faz o preparamento do infesto, faz o infesto que é super importante. A vida da roupa tá ali também, Sim. né? Outro dia ouvindo aqui um convidado de vocês falou assim, a arte de infestar. E ele tá Sim. super certo. O infesto é uma arte. Sim. Você tem que saber olhar, eu falo com meus meninos lá que me ajudam na empresa lá. Olha pro tecido, que o tecido ele conversa com você. Tem esse lance de olhar, entendeu? Pro tecido, carinho, com carinho, né? E pensar que aquele tecido, ele aquele serviço não vai morrer ali. Tem um outro processo, tem uma continuidade. Então, olhar com carinho ali. E a arte de infestar, né? Saber enxergar o tecido e conversar com o tecido, porque ele mostra para onde ele quer ir, né? Sim. O infestador ele tem que conhecer isso. Jogou o tecido na mesa ali, observar onde é que o tecido tem que ir, olhar direitinho o fio. Igual eu já ajudei você a infestar, você lembra uma vez? Eu fui puxando, você não puxa, Não, calma, não é assim. Não é assim, Exatamente. Pra quem nos assiste, Exatamente, nos segue aí. Vamos lá também, Simone, fazer vídeo, mostrar Sim, como é que vamos Eu vou lá. Vamos Mas sim. é a importância de toda essa galera que tá por trás. acompanhar, do mostrar passo a passo, passo a passo. né? Importante para quem está começando agora e precisa saber todo esse processo, né? Infestar não é lençol de cama, igual eu fazia. Não quando ia lá. jogou ali, esticou de um lado, esticou do outro. Eles Não, são não de é. elástico, Não é isso. Sobre a valorização, né? Primeiro que a gente não precisaria nem enxergar isso, né? Que a gente precisa hoje, o ser humano ele precisa ver, precisa... Então esse é o intuito do ModaCast. A gente precisa que essas pessoas Isso, eu acho de muito trás bacana, eu sejam acho muito legal. valorizadas. Sim. E ensinadas. E mostrar que... Boa, Simone, ensinados. Esse é um problema também, porque assim, a gente não ensina, não prepara as pessoas e não valoriza também. E às vezes a pessoa tem vontade de ter sua marca. Sim. Como aconteceu comigo que você acompanhou Sim. o processo? Eu tinha todo o conhecimento de vendas, de gerência, de liderança, tudo. Eu quero montar minha marca. Então eu fui. Ainda bem que eu peguei uma pessoa que eu pude confiar. Porque eu chegava lá com coisas mirabolantes, porque me faltava o conhecimento. Então o intuito é ensinar. Você quer montar a sua marca? ModaCast vai te ensinar um passo a passo. Sim, e aqui, exatamente. ó, gente, foi o melhor. Aqui foi também o único que eu trabalhei, né? Praticamente. Então, assim, se não fosse ele, eu tinha perdido muitos cortes. Exatamente. Porque se não tivesse o Anderson contando a história dele, ele já se identificou ali, ele encontrou aquele amor. paixão da Mas vida. hoje tem muitas pessoas que entram no trabalho muito, né?
como eu também já entrei, pela necessidade. Falta de opção. Mas você mostrando, você ensinando, talvez algumas paixões também, alguns amores sejam Despertados aqui. despertados, né? Porque o André, cada episódio que nós estamos aqui, ele fez alguma coisa, né? Hoje... Cara crachado, Severino. O que esse cara não fez, velho? Melhor não perguntar, não. Melhor não perguntar, vamos deixar pro próximo. Vamos entrevistar ele um dia? Vamos entrevistar o André. Vou mostrar. Não, mas é bom, cara. Porque tem, a vertente que a Simone puxou agora, cara. Às vezes o cara tá montando uma marca. O cara tá aquele dinheiro contado. O cara guardou aquele dinheiro. E ele investiu numa três empresa. rolinhos de tecido. 3 rolinhos de tecido. E ele investiu numa empresa não qualificada como a do Anderson. O cara perde todo o dinheiro dele. O cara quebra. Acabou o sonho do cara morreu. Olha a frustração. Matou o sonho, demais, mano. Matou o sonho do cara. Isso é muito importante a gente falar isso. Pode falar aí. E eu tenho experiência de pessoas que tinham esse sonho de ter uma marca e o cara foi lá, juntou todo o dinheirinho dele, comprou esses 3 rolinhos de tecido e mataram o sonho dele. Não, isso... Você passou por isso? Não, a gente passa por isso. Sabe por quê? Porque assim, o que acontece? Eu sempre falo muito aqui pra eles, nos bastidores, de estudar. A gente precisa estudar a cada dia. Cara, só que a gente tem um sonho, só que a gente não vê o antes, né? A gente não se prepara pra isso. Fala, não, peraí, eu tenho um sonho. Mas eu consegui comprar os 3 rolos, eu já comprei. Então daqui pra frente... Vai dar certo. Já tá tudo certo. Era só o tecido. Mas não, precisa ter cuidado. Quais são os parceiros que você vai se alinhar. Mas eu tô no começo, como é que eu vou buscar parceria? Mas tem que ser no começo, gente. Modacast mostra o começo. Se você não tiver bons parceiros... Aqui hoje. Pessoas sérias que vão pegar e ter esse cuidado e falar, não, peraí que aqui tem um sonho. Tem alguém aqui que tá acreditando que isso aqui vai mudar a vida deles, né? Então isso tá mudando a nossa, vamos dar continuidade disso pra mudar a vida de alguém. Mas uma pergunta eu quero te fazer, porque assim, eu vou fazer essa pergunta baseada em mim mesma. Qual que é a importância do cliente, o processo do cliente com a sua empresa, essa responsabilidade que o cliente tem que entender e respeitar no processo? Quando que o cliente te atrapalha? Quando que o cliente pode te prejudicar o seu serviço e a sua mão de obra? De que maneira? Não valorizando. Essa já é uma coisa, a primeira coisa. E a pressa que é pastel. Eu vou falar como prestador, né? Que a minha empresa presta. O cliente chega lá com um sonho, né? Que nem você falou, né? Comprei os 3 rolos de tecido, vou cortar e agora vai ser sucesso. O que eu vejo quando eu olho pro cliente, né? Eu quero trazer ele para mim, né? Eu quero acompanhar esse sonho dele, fazer parte, né? Trazer, né, esse cliente para mim, independente se ele é grande ou se ele é pequeno, né? E enxergar aquele material que ele leva para mim, exatamente como ninguém se falou, um sonho, né? Eu vou cuidar daquele material, né, que é um sonho daquela pessoa. E vou fazer do melhor jeito, né, possível, para poder dar certo. Mas normalmente esse cliente te escuta para poder dar certo. Quando você fala, o processo aqui vai ser esse, ele entende ou ele já chega tão... Ele chega mandando você. Aí onde ela falou que onde o cliente atrapalha. Aí é onde tá. O cliente, ele tá com muita pressa, né? Tá com muita sede, ele não porque quer a dificuldade respeitar. A gente acha que é só comprar o tecido. É só comprar o tecido. O resto imagina. Então, às vezes, o cara chegou lá com tecido de malha. Só que ele quer chegar com tecido lá e já quer cortar. Não, né? 10 dias você me entrega, né? Oi? Peraí, não é assim. O tecido tem que descansar, tem que respeitar o processo de descanso, né? Outro dia, eu assistindo aqui o podcast de vocês, o ModaCast, né? Na verdade, né? ModaCast. E estavam falando sobre esse processo de descansar, que é super importante, né? Verdade. Né? Então aí ele já quer pro dia seguinte. Peraí, não é assim. Você já fez a peça piloto? Você já tá aprovado? Já fez o risco direitinho? Né? Vamos olhar, vamos conferir, tal. Quantas peças você vai querer? Né? Às vezes ele fala assim, Anderson, ó, tá aqui o tecido e eu quero tantas peças no PMG, né?
mas peraí, tudo bem, você já fez o risco? Não fiz o risco, mas precisa do risco? Né? Então, a gente dá risada assim, mas assim, quem tá iniciando não conhece. Não conhece. O que, né? Qual é o procedimento? Ele já quer avançar já pro final e vender e falar, nossa, legal. Deu certo. Né? Que a pessoa não conhece, né? Ele esquece que antes Né? de você tem todo um processo. Tem todo um antes. processo, né? E eu acho que a Simone tá aqui, que não me deixa mentir. Não deixa. Quando ela chegou lá, né? Teve alguns episódios, né? Muitos. Peraí, Simone, vem cá. Ó, é assim, assim, assim. Vamos respeitar o processo, tudo e tal. Quando vim pra mim, tem que vir todo aprovado, né? A minha empresa Cadê o mini risco? A minha empresa presta serviço de corte, né? Então, chegou pra mim, já tem que ter o risco pronto, né? Para ter o risco pronto, a modelagem, a peça piloto tem que estar aprovada, tem que estar já uma coisa certa, é aquilo mesmo que eu quero, né? Que a cliente fala, não, é isso mesmo que eu quero. Beleza, tá tudo certo aqui? Legal, então vem pra cá, vamos lá. Vamos pegar o seu tecido, a quantidade que você quer em quais tamanhos, né? Ah, no P eu quero 10, no MG eu quero 20, né? Os tamanhos que hoje em dia vende mais, Sim. né? Um pouquinho maior. Então, peraí, mas a pessoa fez o risco todos os 3 juntos, né? Simone? É verdade. A pessoa fez um encaixe lá, PMG, tudo junto, só que ele não quer a mesma quantidade do quantidade. P com o MG, né? Então, peraí, mas você explicou isso aqui pra quem fez o risco lá, pessoal? Ah, não expliquei. Vários detalhes. Né? Muitos. Então veio pra mim, né? Por exemplo, se eu sou um prestador, tipo assim, eu vou visar só o dinheiro, né? Eu acho que se você visar só o dinheiro, vai chegar uma hora que esse dinheiro não vai vir pra você. Verdade. Né? Então, é aquele lance, vamos visar o sonho da pessoa. Ensinar. Chegou pra mim lá, né? O risco todo junto, encaixado tudo junto. PMG, né? Tudo junto. Só que a cliente não quer. Só que ela veio falar pra mim, ela falou isso só pra mim. Ela não falou lá atrás, né? Pra quem Lá no fez, começo do lá processo. no começo do processo, que ela queria uma grade, né? Aí, quer dizer, às vezes a quantidade de tecido que ela comprou é compatível para aquilo que ela tinha pensado, só que ela não falou, então chegou para mim errado. E aí que tá. Peraí, ó, não tá certo, tá errado. Vamos voltar. Muitos clientes meus lá, eu indico, falo para eles que precisa sim muito de uma ficha técnica. Sim, Uma Legal. ficha técnica, isso é super importante, mesmo que a quantidade seja em pouco, mas é um sonho, né? É um sonho, então vamos fazer. Precisa de um alicerce, precisa do começo, né? A gente Então, já- quer dizer, a pessoa pensou no modelo, fez o risco, tudo, e não criou uma ficha técnica. Como é que lá na costura a pessoa vai saber como é que finaliza essa peça, né? Então, A informação ela A tem que estar na sua informação. cabeça, ela tem que estar assim, legível pra qualquer um que pegue, né? Onde aquilo passar no processo inteiro, tá lá. todo mundo vai entender. Vai entender Todo o que mundo é. vai entender. Você vai mandar esse trabalho depois pra uma Porque- oficina de costura que ela vai pedir pra você encaminhar, sendo sem a ficha. Sem a ficha, assim. Então, hoje em dia as pessoas estão muito aceleradas, né? Eu acho que por causa do celular, né? Muita informação. Tem muita informação. muita Então, quer dizer, a informação pessoa pensa, ela acha que a pessoa já pensou também. É verdade. Muita gente tá pensando que o processo de costura é o iFood. Você fez o pedido da comida, vai chegar na tua casa Não, rápido, mas não é? isso, a gente tá tão querendo as coisas num imediatismo tão grande, Isso é cara, verdade. que as coisas é pra ontem. E você falou, a gente imagina muito. Então, e imagina que a pessoa já pensou Eu com imaginei você. que ia falar, mas Só que você, o que Não, você a pessoa pensa. sabe, ele faz. Ele faz Mas isso, tá na é sua isso mesmo, cabeça, essa tá na sua linguagem mesmo. cabeça. Então, não é pra eu explicar pra ele que isso aqui Ele vai já vir vai pra fazer, cá. Ele já automático. sabe, Ele já vai ser sabe. automático lá. Entendeu? E Não é assim. Não é assim. O que tá na Isso sua eu vou- cabeça não é tá na assim. sua. É igual a gente sempre fala, a comunicação, ela só é boa quando a outra pessoa entende. Entende. Porque ela já tá na sua cabeça, então um pouco me importa o que tá na sua cabeça. Se eu não entender o que você fala. Ele falando sobre tamanho, e olha como a pessoa tem que voltar lá É? atrás, quando ela começa a criar uma É no marca. começo do Ou processo. imaginar atender alguém. Cara, que público você vai atender? Qual que é o verdade. seu nicho? Exatamente. Você falou sobre o tamanho, o que a pessoa vai vender mais? Ela pode vender PIM ou ela vai Se for um plus vender size. GG. Exatamente. A pessoa nem entende, ela imaginou na cabeça dela o Verdade. público ali, Entendeu? mandou pra É. você lá de qualquer jeito e você tem que Exatamente. alinhar. E uma Nessa outra parte, coisa né? que acho que é interessante falar, que você falou que isso é um processo antes de você. Chegou em você, beleza. E aquele processo depois, que aconteceu com a gente, daquele macacão de couro com paetê, que eu fiz você cortar e cadê a oficina? Que ninguém queria fechar. Exatamente. Então é Tem que tudo, você pensar tem que nisso. pensar amarrado. Você tem que pensar nisso, né? E, eu falo assim pro pessoal assim,
peraí, você tem oficina para produzir isso? Ah, Né? precisa? Ideal. Né? Então, Mas eu cheguei né? assim, crua. Exatamente, você tem oficina. Então, aí a pessoa já foi lá, já investiu um dinheiro enorme no tecido. No corte. Né? No corte, né? Produziu tudo, comprou aviamento. E tá parado. E tá parado, porque ela não. conseguiu Hoje em mão de dia, obra pra hoje em ajudar. dia o lance é aquele lance de valorização também, é a oficina, né? Valorizar muito a oficina, porque hoje em dia tá muito escasso. Escasso demais, cara. Então, peraí. Eu conheci uma oficina que ela produz malharia. Conheci uma oficina, beleza, mas ela produz só malha. Ela não tem experiência em plano. Aí a pessoa que tá começando, ela fala assim, não, eu já arrumei uma oficina. Mas o que você vai produzir? Eu vou produzir plano. Aí ela vai lá, compra plano, faz todo o processo, corte, né, aviamento, tudo e tal. Quando chega lá na oficina, é tecido malha. plano. Mas aí a pessoa fala, nossa, mas eu não faço. Só malha. Eu não faço. Porque Porque às vezes tem oficina que ela não faz o plano. Especializada só em malha. a máquina, só né? O imagem. ajuste da máquina é tudo diferente. Tudo diferente. Então ela Aí tem a que pessoa ir tem- sobre o que vocês falaram no macacão. Então a pessoa depois da peça piloto pronta, tudo certo, ela tem que ir na oficina É, o também. ideal. Você Ela faz tem esse que ter- trabalho, vai ter um zíper aqui. Isso. Exatamente. Vocês A fazem ficha técnica, a ficha tudo. técnica, tudo pronto. A gente faz, então ok, tá fechado. O corte Depois ela vai entrega pro em quanto processo tempo? dele. E na verdade, antes mesmo de você criar a sua coleção, você tem Já que tem que ter ter uma com oficina, toda já. essa cadeia já contratada. Sim. Porque senão vem muitas surpresas. Assim. E pode ser que não chegue no final. Sabe o que é legal, Simone? Você Um perde o detalhe time. também que tá na minha cabeça. Às vezes a pessoa compra um tecido lá e cada tecido ele tem um comportamento, correto? Cada tecido tem um Ela comportamento. pensa que vai ter X peça e o comportamento desse tecido na mesa A ele dá um largura rendimento menor. Menor. O cara tá pensando que vai ter uma Menor. puta de uma produção, vou ter 400 peças. Não, você pá, peraí, meu amigo, o rendimento desse tecido dá 200 Aí peças. chega pro pro modelo. Anderson, o que você fez com o resto do meu tecido que eu achei que ia dar 200 peças, deu 180. Anderson, o que você fez com o meu tecido? Exatamente. Por exemplo, a importância de uma Isso empresa acontece. séria, porque tem oficina que ela muito. corta o plano, né? Não corta a malha, e tem oficinas também, né? Que de corte, que ela pode não cortar um tipo de tecido específico. Exatamente. Que vai depender de né? uma outra máquina, de uma outra coisa que não. Isso é legal. Vamos voltar lá atrás, lá Vamos no voltar Anderson tempo. que tava aprendendo. Que tava aprendendo, né? Então, assim, é aquele lance que eu sempre buscava. Uma empresa, eu achava que ali eu já não conseguia, não tinha mais nada para me aprender, eu já tinha aprendido. Então, já ia para outra empresa. Ia buscando. Então, assim, hoje em dia, eu consigo atender pessoas que quer cortar tecido de malha, plano, né? Cetim, né? Cetim. O famoso chifon, né? Ai, sim, chifon. O celine, né? Celine. Eu trabalhei também para um pessoal que eles faziam roupa para desfile, né? Fala roupa para Fashion. desfile. A roupa para desfile é aquela roupa, mas ela é única, né? Ela é única. Meu, é muito legal, muito interessante, né? Drapeado, muita coisa E é assim. uma mulagem franzido, aquilo, né? Que também é com peças únicas, também é com modelagem chamada mulagem, Exatamente. né? Que ela é única, ela é feita no manequim. Eu trabalhei com o pessoal que eles faziam isso. E aí eles criavam lá, passavam as medidas, aí trazia pra mim e ia cortar. Eu cortava aquilo ali com maior paixão, com maior amor, porque eu queria ver como que ia ficar É pronto. uma arte, né? É uma arte. Padrão né? Fashion Week, Simone. Exatamente. E é totalmente diferente você cortar um jeans, né? Que eu já cortei também, jeans, já trabalhei com jeans também. Que é super interessante também. A BM hoje corta também jeans. A gente corta de tudo, é o que eu tô falando pra você. A gente corta de Ele se tudo. preparou Por pra quê? cortar tudo. Porque, tipo assim, se for pegar a carteira de trabalho do Anderson, não tem 2 anos numa empresa. Porque eu queria buscar conhecimento. Tem os estágios. Tem os estágios. Foi estágio, verdade. Eu Muito bom. pulava assim de um lugar para outro porque eu queria buscar cada vez mais, Conhecimento né? é tudo, mais no seu ramo. Exatamente. E mesmo assim, prestando serviço de corte, né? Eu fiz 2 cursos de modelagem. Que legal. Você faz modelagem? Eu me arrisco. Mas assim, você precisa entender o que é aquilo, né? Sim. Eu falo para os cortadores lá que às vezes eu contrato, não é porque você só corta que você não tem que saber modelagem. Você tem que saber modelagem. Legal. Você tem que saber para você poder orientar o cliente e observar o erro. Quando você bate o olho no risco ali, no mini risco, você já vê onde está o erro. E aí é onde você salva
aquele sonho, né? Daquele cliente, daquele corte, você vai lá e salva. Que der sequência nisso, né? Aí vai pra costura, a costura não vê também, ou vê ou não fala. Não vê, não fala e vai embora. Chegar no final, mas todo o processo tá pronto e né? tá no pé. Então, assim, eu busquei muito conhecimento e aí sempre eu pensava assim, nossa, poxa vida, nunca vai chegar a minha vez, né? Nunca vai chegar a minha vez de poder ganhar um pouquinho a mais, né? Poxa, ser valorizado e tal. Mas hoje eu entendo que, assim, eu precisava passar por esse processo, né? Precisava aprender isso tudo, né? Um outro dia eu chamei um rapaz para poder trabalhar comigo lá. Quando ele chegou lá, ele falou assim, não, mas eu só corto jeans. Aí eu falei, tá, então muito obrigado, valeu aí, porque aqui a gente corta de tudo, né? E aí, então eu passei por esse processo, né, aprendendo de tudo, né, para hoje eu poder atender esse cliente, essa demanda dos clientes, né? Que no Brás a gente tem, né, de tudo. A variedade é grande. E você vai aprendendo uns truques. E me fala se é verdade um truque que eu fiquei sabendo em relação a infesto e corte, se é mito ou realidade. Quando você vai infestar um cetim, por exemplo, que é um tecido que a gente sabe que ele dança. Isso. É verdade que você tem que fazer aqueles buraquinhos e prender eles assim? Ajuda a cortar ou isso é mito? Existem várias maneiras, né? É aquele lance que eu falei pra você de olhar o tecido e enxergar o tecido ali, ele reto, né? Essa movimentação. Ver o fio, ver essa movimentação, né? Hoje em dia existem vários truques para isso. Mas, assim, quem tem o conhecimento consegue deixar ali no fio certinho. Sem precisar fazer esses... Sem precisar desse, né? Isso que vai a prática e conhecimento. Mas eu não desvalorizo, assim, as ferramentas legais para isso, né? Desde que fique bom. Desde que fique bom, exatamente. Né? Existe, aproveitando do cetim, existe algum tecido, assim, que ele tem uma dificuldade muito grande? Qual que é esse tecido? Ou esse tecido Quando aqui, chega lá, você fala... Esse aqui deixa que eu vou lá fazer. Tem algum... O cetim, né? O que eu posso falar assim? É que pra mim, assim, né? Se for eu pôr a mão na massa, hoje em dia, né? Pela correria, atender um cliente ou outro, eu não consigo, às vezes, pôr a mão na massa ali, né? Mas fiz muito, né? Trabalhei muito sozinho, né? Trabalhei muito sozinho. Então, criei maneiras, né? De trabalhar sozinho, né? Então, assim... Então, quando eu vou ensinar o pessoal que trabalha comigo, né? O cetim é um desses tecidos, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar. Eu falo, gente, olha aqui. A gente puxa o fio, aquele famoso rasgar, puxar o fio, né? Nem sempre dá certo isso, nem sempre. Porque às vezes se o tecido foi feito lá na fábrica, só que ele foi feito de um jeito lá, e na hora de enrolar ele foi enrolado com pressão, uma coisa ou outra, né? Nessa área eu não sei dizer direito, mas eu sei que quando vem pra gente, a gente vai rasgar o fio, ele sai totalmente torto, ele não sai reto. Eu já corre um risco ali. Então ali quer dizer, já não é um tecido de primeira. E isso tem que ser avisado pro cliente, né? Falar, olha aqui, ó. O tecido não tá muito bom. Anderson, dá um jeito aí. Peraí, a gente não faz milagre, a gente vai fazer o melhor, né? A gente vai tentar fazer o melhor. Então, o cetim é difícil de ensinar, né? Pro pessoal lá que às vezes que trabalha comigo. O chifão. Hoje, o chifão já teve muito em alta, né? Eu já cortei muito chifão um tempo atrás. Hoje em dia, pra mim, acho que não chega muito. Acho que o pessoal... Não tá. Mas é um tecido que é delicado demais, né? Musseline também, que é mais delicado ainda, com um sopro ele sai do lugar, você tem que acertar. Ele é muito leve mesmo. Poliamida. Né? O poliamida... Um biquíni, assim, se fosse... Esse já é um tecido mais fácil, né? Tudo que é malha, que é mais pesado. Que ele escorrega, porque ele é tão macio, né? Quando você fala, tipo, num poliamida pra um lingerie, pra um biquíni. A lycra, no caso, né? Ela é pesada, então, assim, ela é mais fácil. Eu acho mais fácil, é mais fácil de ensinar também, porque ela é mais encorpadinha, então é mais fácil de ensinar. De ensinar o pessoal a infestar, tal, deixar certinho. Tudo que é mais pesado é mais tranquilo, né? Já aconteceu de você receber moletom, né? Agora, corte sem pique pra bolso? E você
Você sabe que se não tiver o pique, a oficina lasca com todo o corte. Já aconteceu? Já aconteceu, né? Isso, assim, varia muito de modelista, né? Tem modelista que ele na peça ele coloca vários piques, né? Então na peça toda Sai ali, sinalizando ele tudo. sai sinalizando tudo. Isso é legal, mas também toma tempo, né? E tem um modelista que ele, às vezes, ele nem coloca pique. Como a gente é prestador de serviço, a gente recebe de tudo, né? Nossa. A gente recebe de tudo. Tem Várias risco, formas. tem várias formas. Tem vários né? modelistas que mandam serviço. Que mandam serviço. Então, assim, não existe o errado e nem o certo. Acho que existe o que o dono criou. O que o dono criou é aquilo. Eu tô falando assim por ser prestador de serviço, né? Lógico, se for por mim, eu ia falar, não, peraí, vamos colocar um pique aqui, vamos fazer aqui, pela nossa experiência, né? Mas como pra gente ser prestador, existe aquele lance de o que tá certo é o que o cliente quer, né? Sim, a gente verdade. orienta, a gente faz assim, então, assim, o pique é super importante, né? A gente que presta serviço, a gente pega no pé assim, do cortador, fala, ó, mano, coloca o pique aí, não esquece, né? Sim, que verdade. acontece também de esquecer pode- também, né? Nós somos seres humanos, São. né? Acontece. E então a pessoa tem que estar sempre atenta mesmo, porque aquele pique que o cortador não deu pode dar uma dor de cabeça lá no final, lá Qual na que é a costura. dor de cabeça que dá? Sem o pique que foi esquecido de marcar. A dor de cabeça é que a peça pode entortar, né? Quando é um A bolso. Exatamente. né? Casarolho. Né? Se for um bolso assim, né? Vai ficar desalinhado, vai ficar, né? Totalmente torto. É super Imagina importante. aqui na calça jeans, na bunda, por exemplo, né? É. Ali o pique vai ali, né? Vai isso. onde tem você tem o encaixa. pique e tem o furo, né? Né? Ó, legal, Tem porque o pique e quem tem já o não comprou furo. uma peça com o bolso um pouco Assim, desigual pesarolho. Então, olha, culpa do pique. do pique, vai nos assistir exatamente. aí. Então, quando você É. comprar uma Quando calça, tem você um vai saber o franzido, motivo. né, na Exatamente. manga, Nossa, que né, legal. que... Tem o pique da Tem o pique, manga, senão né? fica também- Exatamente. Né? A manga fica, você põe, você fecha a roupa faz isso aqui, né? Entorta tudo. Já vesti calça assim com a perna por corte, já vesti né? jaqueta. Então, pode ser. Assim, já. Então, pode ser o pique, pode ser o tecido que a pessoa não infestou direito, né? Depois que onde nós volta lá na arte de infestar, que nem um rapaz falou aqui. É uma arte de infestar. Se o cara não infestou direito, né? Ele pode entortar a manga, pode entortar a perna da calça, ou pode ser o pique, que a costureira não seguiu, né? Ou não tinha. Ou não tinha. Sim. Então, todo esse processo aí, pra quem tá começando, né? Pra quem tá começando é isso que eu tô super até importante. batendo nisso, né? assim, porque isso assim, é legal. quem não conhece, quem não produz, quem vai começar a produzir, ou mesmo às vezes a pessoa já produz, mas porém, ela não se atenta, porque é muita coisa, é aquilo muito rápido. Então, por isso que eu tô exatamente. batendo nessas coisas de detalhes. detalhes, exatamente. Que cai na sua mão e na hora que estoura vai falar que é o Vai Anderson falar que, não fez cortador. direito. A gente costuma brincar lá que tudo que acontece, É culpa do Anderson. a culpa é do corte. A culpa é do corte. por isso Tudo que que eu tô acontece, a trazendo culpa é do aqui corte. isso. Eu já recebi, assim, várias ligações. A pessoa me liga assim, Anderson, ó, aconteceu isso, isso e isso. Peraí, vamos lá, vamos ver. Vamos buscar. Vamos voltar, Aí nós bobina aí. vem buscando. Processo, Aí tem que esclarecer, né? aí a pessoa, Anderson, entendi. Então tá aí, né? Então tem muitas situações, muitas mesmo situações Outras que a gente se situações depara que é todos os quentinha, dias. porque já aconteceu. Quando você compra um tecido estampado, mas ele é barrado, então ele tem sentido na Ele tem estampa. sentido, Então não é de qualquer forma que é feito esse risco. Você tem que Exatamente, avisar. Isso é um exatamente. outro BO também, que é legal falar. Exatamente. A pessoa... Simone, quanto tecido é tubular? Também tem uma diferença. Uma tem- maneira Ele totalmente... duplica. Tem uma maneira de como vai ser feito esse risco, né? Sim. Então, às vezes a pessoa já... Tem clientes, né? Que já faz o risco e vai lá e compra o tecido. Só que o tecido... Pega a largura. Né? Só pega a largura, vai lá e compra... Faz o risco primeiro e depois vai lá e compra o tecido. Aí ele vai e me traz um tecido barrado, estampado, né? E aí vai dar errado, não vai dar certo. Qual é o sentido de ter um tecido barrado, né? É mostrar esse desenho da estampa, né? Certo. Então, quer dizer, a modelagem e o encaixe, né? O risco tem que ser feito
para aquela estampa. O sentido, né? Tem que Porque ter um o que sentido. seria um tecido com uma estampa barrada? Ela é localizada, geralmente você vê aqueles vestidos longos, né? Que vem aquela barra, aquela estampa só tem embaixo ou só tem em cima. Exatamente. E não é uma estampa total no tecido. Então isso é um tecido barrado, porque às vezes vocês não entendem a forma que a gente está dizendo. Mas para entender Essa- que faz todo Barra sentido. tá imaginando outra coisa. Essa linguagem, né? É. Essa linguagem da confecção, a pessoa que está começando a fabricar, começar a se familiarizar, né? Isso, verdade. Né? Para entender isso, porque às vezes a gente explica, a pessoa fala, você entendeu? Eu entendi. A pessoa não entendeu nada, né? Sabe não o que tá falando? Você quer uma barra italiana, quando fala barrado, uma barra Porque tá francesa. explicando o que pode, o que não pode. A pessoa tá Você- aqui, meu Deus, será que ele entrega amanhã? Exatamente, a pessoa está pensando. Então é assim, tem que respeitar os processos, tem que respeitar os processos. E entender a peça. E entender a peça, né? É sobre assim, desde que eu comecei lá com a minha empresa, né, já há 6 anos, eu sempre abracei o cliente e que buscava entender primeiro o que ele queria, né? Para poder dar continuidade. E chegou muita coisa assim para mim assim que não tinha nada a ver, né? Qual foi a mais cabeluda que você lembra? Conta aí pra nós. Não precisa dar nome, mas fala. Não fala que fui eu, não. Caraca, se Porque você já me olhou. Comprar café lá. Você sentiu, Não, né? Não, teve levou muito bel lá, que Tá, Olha, não, por que todo vamos mundo me olhou? Tá aqui na minha frente agora. Não, vamos falar, né? Não, acho que aquela aqui do short de paetê. Eu falei aqui com a Carla, ali foi um trabalho de equipe, olha. Exatamente. Foi ele que me salvou. Salvou. Ele fez manual todo meu pai Eu ter. imagino assim quanto custou aquele paetê. Não, Né? Que foi muito bonito, show de bola. E aí ela me chegou com essa minha cliente, que eu não vou falar quem é. Corta meu pescoço, eu não falo quem é, e vai sair do teu lado. Né? Aquele lance, né? Quase Ela tinha um chorando. sonho, né? Com Quase aquela peça. Ela chorando. sonhou com aquilo, exatamente. Porque explicar um pouco, porque o paetê, ele é um rapport. O que é um rapport? Vai terminando, o rapport, né? Terminou aqui, começa outro, começa outro, começa outro. Rapport. No preto não aparece. Só que eu queria fazer No prata dourado. dourado. Pro final do ano, comprei. O que é rapor? Rapport, ele parece umas emendas no tecido, só que no preto não aparecia. Eu comprei todas as o paetê, cores. ele ficava um em cima do outro, né? Então, ele formava uma linha, né? De orelha a orelha, né? E ficava como se fosse barrado, Ele né? não podia infestar puxando todo o tecido, porque a hora que a gente visualizou isso, que foi um trabalho super em equipe, Foi. Fernando, Anderson e Carla, o que aconteceu? Se fosse infestar de reto, ele ia ficar no meio da blusa que eu fiz e ia dar a impressão que era defeito, que a gente ia Essa devolver costura, tudo. quem não quer leigo não vai entender, mas isso aqui é um defeito, é isso É uma mesmo? costura, mas é do paetê, acontece. Aí o que a Carla fez? Ela conseguiu criar um top, um short, que ocupou certinho aquele rapport, aquela detalhe. Exatamente. Aí cheguei, eu falei, Anderson, olha aqui. Ele aquela olhou pra coisa- mim assim, se ele tivesse o poder do raio vermelho do Eu ciclope. falar, não, eu podia falar muito bem assim, ó, eu não quero isso aqui porque isso aqui não produz, eu não ganho dinheiro. Tem que fazer na tesoura, manual, tem que fazer na tesoura. Exatamente. Você lembra? Infestar aquele festinho, né? Pouquinho por pouquinho. Eu lembro que era um infesto de 35 a 40, assim, mais ou menos, centímetros, né? 50 centímetros, alguns, porque ele vinha Tava barrado, desnivelado, né? Então, aí que tá, você vê aquela coisa do sonho, né? Eu abracei o sonho que ela tinha, que ela teve, né? Teve a junção da modelista, que ela teve que criar um modelo que coubesse naquele comprimento, né? E aí... O estilista que teve que desenhar pra caber dentro daquilo, ela que teve que criar a modelagem. Criar a modelagem para caber naquele espaço ali. E a gente teve que fazer um infesto manual ali, né? Naquele... Cortou todas as histórias primeiro. né? Naquele comprimento, eu lembro que era mais ou menos nesse isso, comprimento, né? De 45 centímetros, mais ou O menos. tamanho do shortinho top. Né? Teve que entrar as 4, né? As 2 frentes, 2 traseiros, cos, bolso, tudo naquele comprimento, aquele pedacinho. Então, todo aquele... Eu não lembro quantos rolos de tecido que era. Não era um pouco, né?
Eu né? acho que na época eu devo ter, ao todo, com todas as cores, deve ter dado umas 300 peças. Era. Então a gente Fazendo a teve que fazer tesoura. aquele E tá processo. começando, e até para os clientes grandes cortam 300 peças, é uma boa quantidade. Já é uma boa quantidade. Porque você exatamente. perder 300 peças no início, cara. Hoje em dia tem Boa. muitos clientes que Tem cortam muita coisa. menos, bem menos. Hoje em dia tem cliente lá Mas que corta eu tenho 100 e pouco. certeza que teve algo mais cabeludo que isso. Lógico Que é o seu. que o meu. Não, eu quero que Vamos ele tentar faça se tem lembrar alguém que aqui. você não conseguiu salvar. Ou Que ajudar. te levaram a ajudar. Alguém que falou assim, ó, trouxe essa peça aqui pra você, uma empresa não coerente, não conseguiu, fez cagada, Teve o que dele devolver. popular. E aí você fala, cara, isso aqui não tem jeito, não tem solução, não tem saída. Infelizmente, Não, assim, graças a Deus a gente tem solucionado todos os Olha. problemas, todos os BO, né, que trazem pra gente, assim. A gente cria um jeito, vamos pensar, vamos raciocinar aqui, né? Não vamos no calor da emoção. O que a gente tem devolvido, assim, é às vezes quando o tecido vem ruim mesmo, né? Sim, sim. Acontece muito de o tecido vir com defeito. E a gente vai abrir, a gente tem a surpresa só na hora que faz todo o processo, a gente tira a largura, tudo. E às vezes tecido plano, a gente vai abrir ele para poder começar o enfesto e ver que o tecido tá, né, com Desfiado. o fio puxado de fora a fora, Verdade. tanto no comprimento quanto na largura. Ou às vezes a gente vai encontrar defeito só da metade do rolo, né? Que já pra trás, testou tudo né? ali, Verdade, né? né? Sabe, Tem essa pergunta- esse lance. Assim, as empresas, né, maiores, elas têm aquelas máquinas que Sim. eles revisam o tecido todinho Sim, antes de entrar. Só que hoje em dia o pessoal já quer fazer o risco, já cortar e já vender. imagina se ele vai revisar o Imagina se eu tecido. falar assim, ó, né? E outra, tudo tem um custo, né? Você não tem um Isso. tempo de trabalho e você tem que repassar esse tempo, esse custo pro cliente. Aí o cliente não quer. Então às vezes a gente não tem tempo para poder revisar todo o tecido, né? Então assim, Sim. aí a gente vai ter essa surpresa do metade do rolo para trás. Essa surpresa que o tecido está com defeito. E o lojista, o vendedor do tecido, ele só aceita a devolução com o rolo fechado, né? É. Se o rolo já tiver arrancado 1 metro, 2 metros, né? Ou ter usado um pouco, ele não aceita. E aí é uma dor de cabeça. Aí né? E aí vem o truque, É. né? Peraí, vamos tentar salvar esse tecido. A gente vai tentar fazer um risco, deixando aquela parte do defeito de fora e usar E juntar com aquele que tá bom. só aquela parte que tá bom. E a pessoa e entregando juntar. tudo certo, ver com modelagem, risco, qual que é o tempo médio da produção. entrega, de produção, do corte? Da sua parte. Da minha sua parte. parte. Eu peço 2 dias úteis, né? 2 dias? Eu peço 2 dias úteis. Assim que tiver. Eu costumo falar assim. até rápido, não é? a gente, Não é tão até demorado, que a não. gente é rápido. Eu tento fazer isso, mas é que nem eu falei pra você. Eu quero atender o meu cliente o mais rápido possível e da melhor forma possível. Né? Tem uma excelência, né? Então, Entendeu? Cuidado. E a gente tem esse prazo. Às vezes eu consigo entregar antes, às vezes não. Que aí entra essa surpresa, né? Do tecido. Pode acontecer Entra a isso surpresa também. do risco. Se né? ele já entregou É. antecipado, por exemplo, a malha, ele já tem que deixar lá com você pra ela ir dormindo, porque ela é muito tem que cansadinha, né? muito cansada. Ela tem que estar descansando ali, né? Tem que estar... Né? Elas já são E existem malhas que não precisam ser descansadas ou todas precisam ser descansadas? Eu acredito nesse tempo todo de conhecimento, eu acho que todas precisam sim. A malha ela precisa ser descansada. Tem um lance da pessoa fazer, essa pessoa tá já com pressa, a pessoa fazer uma modelagem maior. Tá, não tem Isso- como ela comprar isso- o tecido já pronto. Já descansado. Descansado, Hoje em dia tipo- tem algumas lojas no Brás que eles abrem o tecido, né? E já tipo assim, a cliente compra hoje, ele já descansa, já solta ele todinho, né? E me entrega no dia seguinte. Então esse tecido já vem descansado para mim. Aí eu falo, Legal. abriu quando esse tecido? Ah, abriu ontem. Ah, então beleza, já passou, né? 24 horas, né? 72 horas. O ideal, eu acho, pela minha experiência, seriam 72 horas Legal. de descanso, né? Mas hoje em dia ninguém quer descansar. Meu Deus, Eu falo por- 72 eu falo- horas que Até as malhas estão estressadas, coitadas. Mas eu tava pensando. Por experiência, assim, de ser, né, prestador, ninguém quer esperar, né? A gente tem feito lá sempre de um dia pro outro, né? Mas, assim, é super importante O que isso. significa se não descansar? Qual que é o efeito que ela vai dar no produto final? Então, Para que as pessoas entendam a necessidade desse para descanso. quem vai começar a produzir, né? Precisa, é o que eu falei, precisa respeitar os processos, né?
né? A peça vai encolher. E vai entortar, né? Vai encolher, ela vai entortar, ela vai voltar para o seu lugar de origem, né? Então, por exemplo, às vezes a peça vai ficar totalmente torta, a gola vai ficar pequena, né? Vai ficar muito justa, né? O manga vai ficar justo demais. Você corre vai risco sair, de perder você vai perder todo aquele investimento. 2 dias de descanso. Você vai perder aquele investimento que você fez porque você não respeitou o processo. Então é importante deixar claro para quem vai começar isso, de procurar entender esse tempo. Porque muitas pessoas procuram uma empresa e a pessoa te fala, eu te entrego amanhã. Ele fala, esse é bom. Esse é bom. Agora, quando você senta numa empresa, que é o proprietário que chamar, ou quem está ali responsável, fala, olha, isso vai levar 3 dias para que seja feito e saia corretamente. Você não vai ter surpresa lá na frente. Respeita esse profissional. Eu entendo que a gente está com muita pressa, que a gente quer um negócio para ontem. Prefiro a verdade, né? Mas prefiro a verdade. Eu preciso para 30. O cara falou, até daqui, até a pessoa ficar pronta, eu já ouvi falar muito, são 60 dias. Exatamente, o processo. Para respeitar todo o processo. Então é melhor você ter em 60 algo que você... Algo bom, algo exatamente. Bom, que seu sonho vai ter continuidade. Ou você vai querer em 30 e isso pode acontecer com vocês, a gente está no PL. Seu sonho ali. Acontece muito nesse mundo. Acontece porque muito. O cliente chega e ele fala, olha, é o seguinte, eu tô com a coleção na minha cabeça aqui. Eu acho, e também até comentei isso com algumas pessoas que eu estava conversando, sobre essa pressa que a gente tem. A gente falou isso com o Eduardo também, porque tem isso, né, da galera da pressa, porque hoje é informação. Você falou do macacão da Virgínia, por exemplo, né? O negócio sai hoje, amanhã, isso acontece também, tipo, do cara já tá ali com o processo com você, mas ele chega lá e fala, mano, olha isso aqui, tá vendendo, não posso perder o time. Não posso perder o time. Que isso também acontece muito, né? Muito. Pra mim aparece muito assim, já tá vendido. Antes, eu preciso disso aqui eu preciso disso aqui pra amanhã, que a oficina tá esperando, tá sem serviço agora, a oficina tá esperando pra poder... Eu falo, mas... Se eu não entregar amanhã, eu vou perder o tempo da oficina. Mas eu tô com um processo aqui, eu tô com um serviço na mesa, eu tenho outro esperando, tem mais outro esperando, porque eu já prometi, mas esse cliente chegou desesperado, isso aqui já tá vendido. Cara, tá vendido, olha o tamanho da responsabilidade. Você, né? E joga na sua mão. E joga na minha mão, né? E eu costumo dizer que eu nunca falo não, né? Eu falo, tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou dar o meu jeito. E ali, nesse meio tempo, eu começo a observar o risco, tecido, e aí é onde a gente vê alguma coisa errada. Né? Então, eu costumo dizer assim, que é como se fosse um alerta, né? Quando o cliente chega com mais pressa e... né, uma peça que já tá vendida, aí me sobe um alerta. Eu falei, vou olhar isso aqui. Pera aí, deixa eu ver. A antena toca, né? Eu vou olhar isso aqui. Será que ele respeitou os outros processos de chegar aqui no meu? Exatamente. Conta pra mim uma coisa, agora aqui uma fofoquinha, tá? Ninguém vai saber, ninguém. Assim, aquele cliente que geralmente, pra não usar a palavra chato, a gente vai usar a palavra exigente, tá? Aquele cliente mais exigente, que ele é detalhista, que ele fala, isso não pode. É o cliente que mais atrai problema depois, não é? Não parece que tem um imã? Não é fácil. É preferível, às vezes, nem atender um cliente que já chega falando um monte de coisa, pontuando um monte de coisa, isso não pode, tem que ser assim, porque ele chega te ensinando o seu serviço. Em primeiro lugar. Não é o que traz mais BO depois? Eu costumo dizer assim que os clientes difíceis é o que ensina. A gente aprende com eles também. Sim, algumas coisas. A gente aprende com isso também. Não. Né? Por exemplo. a gente aprende também. Mas assim. Escolas, né? São muitas faculdades. Exatamente. E aonde que também vem mais coisa errada. Porque esse cliente, assim, ele tá com muita pressa. Então vem alguma coisa errada pra gente. E aí que tá, né? Nesses clientes é onde a gente precisa focar mais, né? Dar aquela atenção e ver se tá tudo certo mesmo antes de pôr na mesa, né? Pra poder fazer o processo, né? Porque como ele tá com muita sede, ele tá com muita pressa, ele quer o negócio logo e ele exige uma coisa, exige outra. E aí é onde sobe aquele alerta. Peraí, deixa eu olhar esse negócio aqui com carinho, porque pode ser que tenha erro. E às vezes você encontra o erro a ali. necessidade de ser rápido pode ser um problema. E isso é o que exatamente. A gente, como profissional, a gente não pode deixar se levar na emoção, né? Sim. Né? Eu quero ajudar, mas peraí, deixa eu ver se isso aqui tá certo.
É, porque né? você como profissional não adianta você fazer todo o seu processo também. É quando chegar lá no final que você já fez tudo, falar pro cliente, olha, por mais que o cliente seja chato ou não, por isso que a verdade é importante, tá? Exigente. E chato pra caralho que tem um monte de gente. Você chega lá e fala assim, olha, infelizmente eu te avisei antes, você não quis me ouvir e foi feito tudo errado. Feito Pô, assim. sacanagem. Tá Já melhor você teve- chamar e falar, você já tá teve- com pressa, mas ó, eu vi aqui, só que tem 1, 2, 3, tem... Exatamente. Eu que não dá pra Existe aquele lance do lado direito do tecido, né? Onde entra... Você vê que tudo volta pro processo início, que é a ficha técnica. Tudo que a gente conversa aqui, né? Todos os erros que acontecem, volta lá pro ficha técnica, que é o início de tudo. Existe aquele lado do direito e avesso do tecido, né? Qual que é o lado direito e avesso do tecido? A gente sabe. Mas, para aquele cliente, o lado direito é o que ele escolheu. Você tá entendendo? Não. Você tá entendendo? Então, isso tá onde? Isso tem que estar lá na ficha técnica. Na ficha técnica tem que estar grampeado lá, o tecido, o retalhinho, né? Com as cores. Com as cores. Não levar num papel de pão e escrever na hora pra você, né? Mas você não achou anotar aqui pra você? Anota aqui. Não, que eu fazia isso com ele. Exatamente. Eu nem imagino, você tá organizado. Já aconteceu de a gente fazer o corte inteiro no lado direito do tecido que a gente acha, a gente vê pelo furinho da orelha, né? A gente vê pelo um sajado que tem o tecido, né? O jeito que tá a trama do tecido, né? A gente olha por aí, a gente vê o lado direito do tecido, legal. Mas aquele cliente, ele gostou do outro lado, ele quer aquele lado mais fosco, ele quer aquele lado, Sim. tá entendendo? E aí você faz a produção, né? E no final o cliente fala assim, mas tá do outro lado. Fala, mas que lugar que você me informou? Onde estava escrito? Né? Ah, por quê? Porque não tem a ficha técnica, entendeu? Então tudo volta, tudo que a gente falar aqui vai voltar lá. fazer um círculo, voltar pra ficha técnica, né? Precisa O início de tudo, né? né? O nascimento Passo de o uma nascimento, peça, é a passo a ficha passo, né? E, É porque eu acho que é e isso que você tá falando, sobre você conhecer, né? Conhecer. E, cara, teu lado. tem um lado, Caralho, exatamente, né? Gente, Que nem imagina, não tem lado pra mim ter Quem Então, é aquilo que eu volto a falar. Quem tá começando não tem essa não noção. tem essa noção. Então, assim, procure um profissional que te explique isso, que te abranque, né? Que entenda o que você quer, né? Seja exigente, tá, gente? Exigência tá relacionada a conhecimento. E a Você precisa conhecimento. conhecer do que você tá exigindo. Porque não adianta você ali acreditar que você entende o que você sabe e chegar exigindo um monte de coisa de um Exatamente. profissional, de alguém que já faz aquilo, né? Que vive disso, Que né? vive disso. Então, assim, tenha conhecimento primeiro para poder você chegar e ter essa exigência. Seja exigente, procurar um profissional, alguém que faça. Alguém mas te procure fale saber. não se necessário, porque esse que é o verdadeiro. É, porque a gente escuta muito sim, tá, gente? Não só no processo inteiro, né? O cara tá lá cheio de serviços, não vai Cheio de conseguir boleto entregar. pra pagar. Você chega lá, você entrega, você faz, lógico que eu faço. 20, 30 não, 20 senta na sua mão já. Né, Simone? Bem assim. E dá 90 dias o cara não entregou ainda. Outra coisa, puxando esse nicho também. Logicamente, você tem uma estrutura bacana e você tem um preço, né? Hoje, exatamente. o que eu já acompanhei a Simone, o que nós mais acompanhamos são as pessoas que querem precificar. Não, o trabalho do Anderson está muito caro. Ele vai procurar preço no lugar de corte. Acontece com o que eu vou te dizer. Exatamente. Mas você tive uma amiga que teve que buscar o corte dela com a polícia, porque os caras não queriam entregar o corte dela. O cara sumiu o corte dela, você acredita? E nem atendia o telefone. Então por quê? Que especificar? Você tá olhando pra mim? Não, não, e você não, amiga. Ah, bom. Então o cara vai lá. Hoje, se você procurar no nosso mercado dentro do Brás, ali, Bom Retiro, você vai ver muitas placas de lugares que fazem trabalho de corte, tem. Mas você conhece o trabalho do cara? Você vai lá, não, aquele cara lá tava mais caro, esse aqui eu tô conseguindo 50 centavos, 70 mais barato que aquele. Você sabe se o cara vai estar com aquela porta ali amanhã, se ele vai fechar, se ele vai sumir? Então o barato sai caro. Ele olhou pra mim, então eu vou falar. Foi comigo que aconteceu também, gente. E essa pessoa Eu levou... lembro Foi, disso. acho que foi a única vez que não foi você que cortou pra mim. E foi uma calça que, inclusive, esqueceram de cortar a entretela que ia no cos. Quando me chegou essa produção, que eu recuperei ela, a calça passava reto. Aí eu fui lá na minha modelista, as medidas todas certas. Quando a gente foi ver, simplesmente não colocou a entretela, que é aquilo que dá aquela firmeza. Que no dá cos, porque o tecido estrutura, era né? mole. Deixa Mas mais... isso aonde? Na costura já, que não tava com entretela?
Na verdade, o cortador esqueceu de cortar a entretela e caiu na mão dessa pessoa aí que me pegou meu corte e sumiu. Que eu tive que ir pra polícia. Resgatar meu refém. São muitas histórias. Sequestraram meu corte, você lembra disso? Mas a gente... Você me contou, tem até aquela brincadeira, tá vendo? Você me traiu. Você cortou em outro lugar. E foi uma traição sem querer, porque foi a pessoa que te traiu, né? Mas aí a gente volta lá nessa questão do preço, dessa conscientização que a gente tem que ter, porque na hora que o cara tá produzindo também, a gente tá falando de preço, o cara fica preocupado no final. Ele fica porque o nosso público, o público final, não, mas lá eu tô vendendo a 10. Então assim, pra você chegar com esse produto lá 10, caraca, velho, você tem que ferrar um monte de gente lá atrás, né? Então assim, se todo mundo tiver essa conscientização também, além do proprietário que tá procurando a empresa, o nosso público final também, vocês estão vendo que coisa linda que é, que processo que exige, quantos profissionais, olha o tanto de emprego que é gerado. Lá atrás, gente, para você poder receber uma camiseta, uma jaqueta, um tricô, a sua calça aí, existe um processo, uma mão de obra muito grande, com muitos profissionais. Exatamente. Então, assim, quem vai lá produzir precisa valorizar, entender que aquele preço está sendo cobrado, ele é justo. Não adianta a gente querer espremer. Tem um motivo, né? Tem um motivo, não é simplesmente só para ganhar, é porque existem pessoas, você vai procurar um profissional, chega lá, o corte, olha, custa X. Nossa, mas você não pode fazer tanto? Não, meu amigo, eu não posso fazer tanto, porque eu tenho aqui, ó, 30 famílias que dependem desse processo. Diretas e indiretas mesmo. Eu posso te atender, deixo o meu colaborador, não pago ele, diminuo, não sei o quê. O cara vira 24 horas lá trabalhando e ele não tá ganhando para isso. Essa conscientização ela é necessária, né? Cara, vamos pôr preço, vamos pagar o correto, vamos fazer o certo. E você acaba desqualificando a parte de mão de obra, que é o que vai finalizar uma peça bem feita. A parte da costura que a gente está também nessa busca. A costura bem feita depende do corte bem feito. Tem mais um detalhe, eu já acompanhei lugares que, pra quem não sabe, a máquina de corte ela é uma máquina assim e ela tem uma faca, que é muito afiado. Eu já vi empresas que a faca já tinha perdido o tempo hábil de uso dela, já não estava cortando tão mais engasgando. Tava serrando, né? E o cara continua daquela faca. Porque quando ela começa a serrar assim, ela vai dando ondulações no tecido. Aí você pega o cetim da vida. Começa, em vez de cortar, começa a rasgar. Não, você pega o cetim da vida com uma máquina sem fio de corte. O cara quer economizar tanto, porque ele especificou pro cliente, que ele usa aquela faca e já perdeu o tempo, cara. Ele contrata um profissional que não tem uma qualidade, que não sabe. O cara é um aprendiz de cortador, já coloca o cara pra cortar. Exatamente. Você entendeu? Por causa desse negócio de precificação. Paga mais um pouquinho, a faca que era pra ele usar 15, 20 dias, ele tá usando 40 dias a mesma faca pra cortar o tecido. É o que mais acontece comigo lá, é a pessoa chega lá e fala assim, você faz isso por tanto? Peraí, não, meu preço é esse, né? E, pra ser sincero, o meu preço, eu acho, ainda é pequeno, ainda é baixo. Porque se a gente coloca na ponta do lápis mesmo, né? É tudo muito caro hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito caro, né? E tem aquele lance do funcionário. Aí tem gente que chega lá assim, fala assim, nossa, mas lá embaixo, lá, né? Lá é tantos centavos. Peraí, centavos? Puxa vida. Quem é que trabalha por centavos, né? Assim, se for falar em muita quantidade, beleza, a gente vamos jogar centavos, mas a pessoa quer cortar 100, 200 peças. Não dá pra falar de centavos. Tem que ter um valor mínimo, né? Onde lá, comigo lá eu tenho um valor mínimo. E às vezes aquele mínimo, às vezes é uma coisa mais tranquila, dá pra gente fazer rápido, né? Mas às vezes aquele mínimo entra num serviço que a gente dá um preço mínimo para poder a gente ter um padrão. Mas é um serviço trabalhoso. E aquele tempo, a gente dá um valor mínimo para ter aquele mínimo, e aquele tempo, às vezes, excede o que você precisa ganhar. Né? O que você faria em 1 hora, isso daí demorou 2 horas, quer dizer, você cobrou o tempo de 1 hora e gastou 2. E gastou 2. Por causa dessa mania de pôr preço, por causa do detalhe. Você tem que entender os processos. Então, assim, antes, você quer colocar um preço final na sua peça lá, você tem que pensar nesse processo. E você não vai ter uma coisa de qualidade, um serviço de qualidade, para um serviço tão barato, né? É aquele lance do cara que compra. Você vai ter que cortar as pessoas, vai ter que cortar a energia, vai ter que cortar as coisas de qualidade. Você vai cortando. O que você faz para você deixar uma coisa mais barata? Cortar os processos. Você corta os processos. Se você cortar o processo, o que acontece? O erro.
né? O serviço mal feito. Vai chegar a conta de Vai. qualquer forma. E na hora de você vender lá no final, você pode falar sobre isso. Por que que você tem uma peça tão diferenciada? Sabe por que tá vestindo assim? Verdade. Por Porque causa- isso, os pontos você especifica pra Eu, pessoa. eu costumo dizer assim, quando a pessoa chega muito. Tem muitas, as pessoas chegam lá e falam assim: ó, corta isso aqui pra mim assim, 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 eu pago tanto. Peraí, não é assim. Meu preço é esse. Você quer saber meu preço? É esse que você tá falando? Peraí. fala assim, peraí, meu preço é esse. Até acabo fugindo aqui. Eu costumo dizer assim, pô, aí quando a pessoa insiste em dar o preço no meu serviço, eu falo assim, tudo bem, eu faço esse serviço para você hoje, legal. Amanhã você vai voltar aqui para cortar mais. E eu não vou estar aqui mais. Eu não vou estar aqui, por quê? Você vai Porque me eu não consegui pagar meu aluguel, eu não consegui pagar os meus funcionários, né? Verdade. Uma coisa que eu valorizo muito hoje em dia é as pessoas que trabalham comigo. Nós, Porque é muito colaboradores, são difícil arrumar, né? É fundamental, né? difícil muito você arrumar uma muito pessoa para difícil. trabalhar com você. É muito difícil, porque as pessoas querem entrar ganhando muito, né? E sem saber nada. Peraí, quando eu vou contratar alguém, eu falo, peraí, o que você sabe fazer? E hoje em dia é difícil demais, pessoas qualificadas, é muito Falou difícil. Tudo, cara. E a galera, muito difícil. o cara não estudou, Então- não fez nada, não tem experiência, não tem nada pra fazer. Especializou. E ele quer ganhar. Quer virar Só- vendedor, quer virar portador, mas não sabe a responsabilidade disso. Mas a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Então, o que acontece? A gente acaba pagando, né, um valorzinho razoável e conforme a pessoa vai aprendendo, eu vou valorizando. Então, assim, para mim fazer um corte para esse cliente, né, que já deu o preço, Que já chegou Que com te barato, espremeu, né? que me espremeu ali barato, eu não vou conseguir pagar, né, o meu pessoal que tá comigo. Eu não pagando ele, eu não vou ter funcionário, eu não vou conseguir pagar meu aluguel, não vou conseguir me manter, né? E amanhã ou depois eu não vou estar ali para atender e ele. não vai ter empresa. Então isso. eu costumo dizer isso. Tudo bem, se eu fizer para você por esse valor, amanhã eu não vou estar aqui para te atender, né? E mesmo assim Verdade. eu aprendi. Logo quando eu comecei, eu nunca falava não. Eu sempre, mesmo assim, mesmo barato, eu pegava pra fazer. Mas eu aprendi a falar não. Não dá. Não dá. é saudável, Então, né? não é saudável. não dá. Essa consciência que Né? o colaborador ele precisa ter. Precisa né? ter. Vou até aproveitar o gancho. O colaborador precisa ter, que assim, a empresa está crescendo, a empresa está acontecendo. Então, assim, não tem como você já chegar dando um preço de quanto você quer ganhar. Se você não estudou, se você não se preparou, se você não se formou em nada, não viveu nada, e você já quer falar, eu quero ganhar X. E a mesma coisa acontece com o cliente. Ele não pode. Eu acho, gente, tem que haver o respeito das Exatamente. empresas. Eu tenho uma empresa, eu tenho 8 colaboradores, eu tenho 3 aluguéis de escritório, eu tenho um contador, eu tenho, enfim, Então assim, o meu preço, eu já comecei lá, já fui sozinho. Exatamente. Então o meu preço lá de aceitar, de vir, não consigo fazer, era uma coisa. Hoje a minha empresa, ela não comporta isso. Por quê? Não é só, aquilo era só pra mim. Hoje eu tenho Hoje você tem um time. Eu já tenho um time, hoje a gente. É. O que você quer pagar, cara, então assim, mas tá tudo bem. Você tem que batalhar por eles, não Por é só eles por também, você. não é só por mim. Então, assim, você tem que respeitar esse processo. Porque o cliente, ele chega e fala, nossa, né? O Anderson tá se achando, né? Porque lá ele começou uma coisa, agora ele tá... Cara, não é sobre Não se é achar, isso, velho. não é sobre isso. Não é sobre você, porque agora tá grande, ele tá querendo. Não. E Gente, as nós como fases empresa... mudam, né, as também. fases- nós como empresa, nós temos muitas pessoas por trás da gente. Verdade. A gente Custo. consegue fazer uma entrega... A gente consegue atender 5 clientes numa semana, porque a gente tem uma equipe lá de colaboradores, inclusive obrigado pelas minhas, tá? Que são maravilhosas, sensacionais. Só que tem uma galera lá atrás que tá fazendo isso acontecer. Como você disse, você saiu para prospectar cliente, ou para falar com cliente, para receber cliente, fazer reunião, e seu time tá lá, cara. Não, hoje Fazendo ele negócio aqui dando um acontecer. tempo Agora dele, a mesmo, experiência dele, agora porque ele tem mesmo. um time. É, Você tá aqui porque seu time tá trabalhando. Nós dois estamos aqui porque o nosso time lá tá Obrigado, trabalhando. Débora. Valeu. Então é isso, tem que ter. Verdade, isso aí. Eu acho que lá no começo, tanto pra gente, de quem tá entrando na empresa, como a empresa que está contratando, tem que ter essa consciência. Né? Tá tudo bem você não respeitar se você consegue, não consigo. Meu valor é esse. Então tá bom, obrigado. Tá tudo bem pra ele, tá tudo bem pra você, ele vai procurar alguém. que Não, e consiga. ele vai pensar assim, nesse momento eu não posso ter o Anderson de ser meu prestador, mas eu vou querer chegar a ter um Anderson porque eu vou estar em paz. Exatamente. Isso é respeito, É cara, respeito, respeitar o entendeu? profissional. Exatamente. E entender o momento, porque às vezes você tá Exatamente. começando, você precisa realmente ter um custo,
Mas eu vou falar por experiência própria. Quando eu comecei, eu procurei os mais baratos. Eu fui até ameaçada de morte. Nossa, meu Deus. Pelo modelista. Essa eu não sabia. Ah, a minha história é adrenalina, você não lembra, né? Lembro, Ele sim. lembra que ele tava junto. É um filme de Jackie Chan. É, mais ou menos, gente. Eu vou fazer um livro, eu já falei pro Fernando e pra Carla que a gente vai escrever um livro. A gente vai escrever esse livro. E sabe uma coisa assim que eu vou te perguntar, porque era uma coisa que me Mas já tá confundia encerrando. muito no começo. Meu Não, mas Deus. eu preciso perguntar. Essa aí não pode falar. Porque é uma informação técnica que quando eu comecei eu não tinha noção o que isso significava. Largura de tecido. Por que o tecido mais largo ele vai dar um rendimento melhor do que aquele tecido estreito? Porque na minha cabeça eu entendia que o comprimento que ia fazer isso e não a largura. Não a largura. Você entendeu? Então, você tem como dar uma... É muito relativo isso, hoje em dia acontece muito. A largura do tecido, né? Varia muito pelo que você vai produzir, pela sua modelagem, né? Às vezes o cliente, ele compra um tecido mais largo, Certo. mas assim, o que ele vai produzir quase não tem recorte, né? Quase não tem recorte. Ele vai dar um consumo lá, vamos dizer, de 1 metro, dependendo do vestido, 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos, né? Aí sobrou vários buracos, porque é uma peça praticamente inteira, né? Praticamente inteira. E o consumo deu tanto, né? Às vezes, se o tecido for mais estreito e a sua peça, você poder colocar um recorte, né? Um recorte aqui assim, Atrás, né? Nas costas, um recorte assim no busto. Você poder fazer uma modelagem, se o tecido é estreito, você não tem um tecido largo, você tem um tecido estreito, você consegue chegar... Tipo um quebra-cabeça. Você consegue chegar no mesmo consumo que era antes. Porque às vezes, hoje em dia você vai comprar um tecido, às vezes chega lá não tem o mesmo tecido. Então a pessoa ela não quer perder tempo, ela quer, vou levar outro tecido. Só que o tecido é mais estreito, né? E aí tem esse Muda lance. todo o consumo, né? Muda o consumo, muda o ganho dela no final. O custo, né? O custo no final. Então assim, tem esse lance de pensar no que você vai produzir naquele tecido. Então, porque a gente volta no custo lá de novo, né? Porque na situação assim, Tem que você ia pensar. produzir 300 você peças vai- na sua cabeça, quando você comprou... Só deu você- 250. Cara, o teu lucro, o negócio foi lá na... Foi lá embaixo. Não, e outra né? coisa também, É. o que aconteceu, eu acabo trazendo experiência minha, porque eu acho assim que pra quem tá começando, ela vai ser útil, pode ter certeza. De comprar rolos de tecido e não perceber que os rolos eram a largura tudo diferente. Aí chega na hora de Sim. cortar, você perde, né? Também. Lembra Um cliente me trouxe 10 rolos, né? Só que a largura é tudo aleatória. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pelo menor, não tem como fazer. Perde né? os Perde a pedaços. filação, sim. Você perde uns 20 centímetros, 15 centímetros, dependendo, né? 10 Então, rolos no não final. sei qual Dá foi... algumas peças. não sei qual foi o padrão da fabricação desse tecido. Porque ele chega lá, ele chegou aleatório, né? Eu tenho que ir pelo menor. Caraca. Então, assim, teve um cliente que comprou um tecido estampado de malha, né? Um tempo eram 25 rolos, uma coisa assim. Esse cliente, ele compra bastante. E a largura dele é toda aleatória. O representante teve que vir, mandei mensagem pra ele, falei, ó, o tecido tá nessa largura. Ele falou, não, eu comprei com 1,60, mais ou menos essa metragem. O negócio tava com 1,50 e pouco, o menor. Vai mudar todo o 54. processo. Mudou todo o processo. Aí, o que eu falei pra ele? Eu falei, ó, a gente pode tentar dividir. A gente faz 2 cortes. A gente tira Pega os menores pra um pega os lado. menores pra um lado e os maiores pro outro, Vamos ver o que né? que- E tenta que é a mesar. linha. Trampo. Só que aí, no caso, é 2 trabalhos. 2 trabalhos é 2 valores. Não, e é uma o visão custo. do profissional, porque se é outro, manda pau. Exatamente. Se é outro, ele Mas o ele não cara quer sai perder cortando tempo. pro menor. Exatamente. Ele Vem não quer- fazendo uma pirâmide, Isso, né? Bota aqui pro menor em cima. Porque se der pouco rolo, tudo bem, Isso. você vai perder pouquinho, mas aí no caso 25 rolos, o cara vai perder muito Vai dinheiro. perder muito dinheiro. muita No peça, final, isso aí. lá, vai perder O muito. cara vai ter que aumentar o custo da peça, vai mudar tudo. Por isso que eu Porque falo ele assim, perdeu. o corte, o encaixe é o lucro do Porque ao invés de empresário. colocar esse custo a mais que ele vai ter nesse prejuízo, colocar no processo lá atrás, Exatamente. na mão de obra que faz o negócio acontecer, ele vai ter que precificar mais uma coisa Isso. que não foi cuidada lá Exatamente. atrás. Verdade. Então, assim, tudo isso é custo, é tempo, né? Que a gente faz, às vezes, dependendo do cliente, ele às vezes não valoriza, né? Porque a gente abriu todo o tecido, a gente olhou a largura, né? É porque quando a pessoa não põe a mão na massa, ela não entende a dificuldade. Não entende. Não, Anderson, mas eu comprei, tá na etiqueta essa largura.
Tá na etiqueta, mas Aqui não veio. aqui não tá. Olha que Vem absurdo. aqui medir com a gente pra E você aquele ver. lance também que você falou assim, eu comprei tecido pra 300 peças, só deu 290, tá faltando 10 peças. O que você fez com o Né? tecido, Tá faltando 20 peças. O que você fez com isso? Acontece muito. Lógico, muito, né, toda Esse semana. cara- Nós estamos com um caso de uma pessoa que falou Esse cara tá me roubando. que a usada que Existe. ela roubou e ela provou que não, que eles tinham calculado errado. Nós temos uma fábrica de pele hoje que faz pra nós que ela não aceita o cliente levar o tecido. Ela falou que ela prefere ela comprar porque já aconteceu isso. Acontece. Tipo 10 metros a menos. Acontece tanto em tecido plano quanto tecido em malha, né? A malha, às vezes, ela comprou a mesma malha. Só que de uma cor para outra muda a gramatura, né? O peso da peça muda. Olha isso. Então, a cliente, ela somou aquela peça, aquele peso de uma peça. Então, ela já fez a soma total no final. Só que ela não contou que, às vezes, o rosa... Isso. Né? Mais pesado. Vai ser outro. Por causa da tintura é mais begezinho, né? Talvez ele vai ficar... Eu não entendo muito de tingimento, essas coisas assim, mas... Mas geralmente o Mas a preto gente ele vê- não dá alteração, as outras cores, o colorido que dá mais alteração, colorido, né? Que muda Então, bastante, eu vejo o pessoal comentando. então, às vezes o peso é diferente, aí muda o comprimento da peça, o rendimento da peça. vai Lembrei de mudar. um outro segredinho que E você aí- fazia. Que tá acabando, mas isso é muito legal, gente. Caraca. Por exemplo, a gente ia cortar preto e o preto você sempre corta mais. Isso. Então, toda vez que ele desenrolava um rolo de preto, que ia começar outro, ele colocava um papel pra separar. Pra não dar mistura de tonalidade. O tecido preto, Porque ele... se passar reto, Não, já Isso era. acontece muito. A gente costuma dizer, eu falo com meus meninos lá assim, independente, põe a separação. A gente põe a separação, Acabou o rolo, né? separa. Do outro, porque nunca bate. O preto, o branco não vai bater. O Fica mais tingimento encardidinho. é diferente, não vai bater. Então Quando você a vê gente aquelas tá- camisetas que aqui tá branca e aqui quando- saiu off, é por causa disso, porque não por causa separou. disso. São rolos diferentes, né? Que Isso. na hora da produção de montar a peça, acabou misturando. Né? A oficina não vai olhar isso. Porque você tá na peça, o cara às vezes tá com aquele enxerga. branco gelo e aqui e a parte daqui, a parte do Parece peito que off. queimou. Parece. Exatamente. Mas E o Acontece. preto fica aquele preto noite, com aquele preto desbotado. fica. Né? Também viu todos os rolos na mesma tonalidade. Então, mas é Então, por isso por a isso- É importância mais dessa ali, às parte. vezes é pigmento, colocou matéria lá, não bateu ao mesmo. O cara não acerta Não sempre. acerta. Já trabalhou nisso também? Não, desculpa. Não, os clientes estão falando, a gente aprenderam. Isso é o quê? Quando eu falo assim, vamos trazer alguém de corte pra gente trazer a dificuldade, porque assim, dificuldade. quando eu produzi, eu entendi a Existe importância isso. do seu trabalho. Não, é você. Então tudo isso assim, você coloca um papel pra separar o tecido, coloca, isso tem um custo. O papel hoje em dia é caro. Ninguém vai muito dar o caro. papel pra você, né? Ninguém. Você acha que Não. ele planta uma árvore ali, tira o papel da árvore. Exatamente. Ah, o que é que o cara faz pra tirar esse custo? Não, não precisa, pode colocar. Não precisa. A gente É, tá o se que ele colorindo. tá fazendo? Não precisa, ele cortou o processo. A qualidade do produto dele. Entendeu? É quando chega lá, ele ia vender a X, não vai poder mais, É. porque ele chega Vai. lá, tá com defeito, os clientes devolvendo a peça que tá manchada. né? Exatamente. Cara, mas assim, Verdade, tá como batendo. o ModaCast, o espaço é isso. Eu acho- A Simone eu acho bateu uma incrível, peça essa ideia daquele foi incrível. Sensacional. Foi maravilhoso ter você aqui, cara, que eu acho que isso vai ser importante aí pra muita gente tem que ouvir esse que ouvir. episódio. Sim. Tem que ver a Na galera verdade, tá ainda ficou conversando. muita coisa de fora. Dá pra tem falar muita coisa ainda cara. sobre isso. É que, Meu Deus. Pra voltar, pra você Não tem- voltar. Você tem que abrir a porta. mais. Pra A gente vai um dia lá filmar os processos. Isso, você Sim. pode. O dia que você ficar à estiver lá vontade. num processo É. inteiro, dá um toque. Que aí a gente vai fazendo, sabe A gente assim? vai pra mostrar pra se esse povo. descansou, aí eu faço um vídeo. Depois que descansou, na hora que você for em festival, eu faço outro vídeo. Depois eu junto tudo e A gente passa mostro. uma semana lá, né, produzindo isso de vídeo e depois a gente junta A gente tudo. junta e manda. tudo. Pra pessoa Uma coisa- entender esse processo. Uma coisa que eu queria, é um pensamento, ainda, né? Ainda tô pensando isso, como é que vai ser isso, mas é uma coisa que eu queria fazer muito, é dar aula de corte. Eu tô pensando que nesse negócio legal. e dar aula. Muito bom, cara. Já Legal. teve clientes Já tá meus, vendo, né? que já falaram assim, se você abrir uma turma, eu quero estar aí com você, eu quero aprender. São pessoas que já produzem. Não são pessoas que não produzem, pessoas que já produzem, mas ela quer o quê? É pra você entender o processo. Ela precisa entender o processo e ela quer pegar os macetes. Mas sabe o que você falou que é legal? Eu quero montar uma marca minha própria de camisetas. Em breve vou estar montando, lançando aí, galera. Não vou Deus falar o nome quiser. ainda, tá? Eu vou Quiser te contar, registrar o porque nome eu da sou minha marca, fofoqueira. tá? E, A marca é, brincadeira. e aí, eu não quero entrar leigo
Eu quero saber os processos. Saber os processos. Eu vou estar lá na ponta, sou o dono da Isso. marca, mas eu quero saber o processo pra você. Eu quero entender, pra quando eu chegar no fornecedor, eu falar, não, amigo, é assim, assado, porque eu já aprendi. Exatamente. Não vou ser passado pra trás. Isso aí, Não, isso é super importante. Não, o dono, o cliente tem que aprender. Aqui, tudo me falando. Gente, aqui não, gente. Porque é muita dúvida, né? Vai voltar. Mas eu acho interessante Mantém. o que você tá falando de fazer, mas do começo, da hora que você sentou aqui até agora, você tem amor. Então, gente, sobre você ensinar, você levar, lógico, você precisa ter conhecimento. Mas, cara, isso que você vai passar é muito importante também de brilho amar. no olho. Brilho no olho, entendeu? faz todo Você exatamente. conhece, você sabe, você procurou se profissionalizar. Então, isso é importante a galera entender que até pra você ensinar, Verdade. cara, tem que ter amor naquilo que você tá fazendo, porque é o que você vai entregar ali. Eu passei por muito processo, assim, em muitos lugares, assim, para conhecer. Hoje, eu praticamente, o que eu vivo, o meu ganha-pão é o que eu aprendi, Nossa, legal. né? É o que eu aprendi esse tempo todo aí, E que buscando. faculdade nenhuma ensina, que é a prática. Exatamente. Essa aí, É É administrar perrengues, é procurar isso. solução, onde você só vê o problema ali. Você tá com um BO ali. Se você Às não vezes- tiver uns olhos treinados pra solução... Eu costumo, quando eu pensar assim, às vezes quando eu tô com um problema, eu lembro do que eu passei e às vezes aquele problema é uma coisa que eu já vivi. Uhum. E é uma coisa que eu já vivi. Nada é por e aí acaso. aí a gente vai lá e conserta, tenta arrumar, tenta solucionar a dificuldade do cliente, a dificuldade da gente mesmo ali no dia a dia, né? Isso aí vem na memória, poxa vida, Já foi bom passei ter isso. vivido aquilo. Então, Aí você começa a agradecer os processos doloridos, né? porque Sim. dói, exatamente. Às vezes as pessoas não querem Se não alargado Quer pagar complicado, isso. né? às vezes a pessoa não quer se doar, não quer. Porque são processos, são pessoas que te levam a ser o que você é, que a gente comentou lá até o Eduardo disse também. Que às vezes a gente acha que ou a porta se fechando, ou a pessoa não tá querendo fazer. Por quê? Porque precisa disso. Porque isso vai fazer com que você hoje seja o que você é por tudo que você viveu. Já vivi. Os nãos, pelo sim que você teve, pelo que você teve que aprender. De falar assim, não, peraí, não pode ser ninguém. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. Então por isso você tá onde você tá hoje. Ó, só pra não passar batido, eu vou fazer uma meu analogia Deus, aqui. bora. Analogia. Na Se eu não me analogia. engano, é a águia, né? Que ela tá com os filhotes lá naquele topo lá, assim. E chega na hora deles voarem, eles têm medo. O que a mãe faz? Empurra, ela joga. ela joga. Porque as pessoas que querem que você cresça, elas vão te jogar em desafios. Exatamente. Você não pode ter dó. Vai doer. verdade. Você só cresce assim. Você vai me jogar, Joga, né? joga, Você vai me joga, jogar pra eu joga, sair joga. voando, né? Então faz o verdade. seguinte agora, olha, vem aqui e dá um conselho pra alguém que está começando, alguém da moda. O que você deixaria da essência do Anderson aqui de conselho? Eu acho assim, para você que tá começando, que, né, quer ser um grande produtor, né, uma marca bacana, entenda os processos, né, busca aprender, mesmo que você vai ser o dono, eu quero ser o dono. Não, você não tá errado ser o dono, falar assim, eu não vou pôr a mão na massa, vou ser o dono ali. Não, tá certo, tem que ter uma cabeça pensante, tem que ter um líder, né, tem que Sim. ter... Mas busca aprender lá no início, lá, né? legal. Como é que funciona? Na compra do tecido, você tem que, né? Quando chega pro infesto, a arte do infesto, eu vou repetir de novo, porque eu achei muito bacana isso e é realmente uma arte. A arte do corte também, né? Porque o corte, ele é super interessante, porque tem uma risca aqui para seguir, né? Segue torta, segue ela torta pra você ver. Vai dar totalmente Acabou. diferente, né? Para nem espirrar. Não, você tem que seguir aquilo que foi feito, né? Então é super importante. Entenda os processos, ficha técnica é essencial. Entender e respeitar, tudo. né? A ficha técnica é um documento. Um documento para aquele produto que você está produzindo, né? Respeitar Isso é tudo. verdade. Respeitar também o profissional, né? Valorizar o profissional, que eu creio que quando você valoriza, entende, né? Cada um, a pessoa vai ser abençoada, a pessoa vai crescer. Você tem um né? time forte, né? Você vai ter um time forte ali e prospera. Agora, quando você quer cortar os processos, se você não valorizar, né, aquele profissional que está te ajudando, é difícil. Você vai passar por muitos perrengues, né? Vai passar. E muito prejuízo financeiro. Isso, que E pode morrer seu sonho. pode morrer seus sonhos, vai voltar a estaca zero de novo, né?
Então, assim, e procura um profissional também. Procura um profissional que, tipo, que sonhe com você, que entenda o seu sonho ali, Que o seu esteja, processo. né, no seu mesmo né? objetivo. E queira, né, fazer realmente o melhor ali. Que dá pra saber quem é aquele, né? Você chegou num lugar, você viu que uma pessoa tem bastante serviço, que o prazo de entrega dela talvez é longo, né? Então, peraí, é uma pessoa que ela tem bastante trabalho. Ela tem critérios Ela tem aqui. critérios, ela tem, né? Tem história. Tem história. Etapas. Se a gente falar assim, ó, eu tô com muito serviço aqui, o seu serviço vai demorar tantos dias. Por quê? Porque essa pessoa trabalha bem, se ela trabalha bem, ela tem serviço. Nunca vai faltar serviço. Ela não vai faltar serviço, né? Eu só tenho a agradecer, assim, eu agradeço muito, assim, que nós estamos passando por um processo agora que é de troca de coleção, né? Sim. Então, muitos clientes não sabem ainda o que produzir. Eu continuo com frio, né? Com a lã ali, com o moletom, né? Ou eu já começo a produzir verão. Aí nessa dúvida, o que acontece? O serviço cai. É impressável. Né? Cai. Então, oficinas de costura ficam sem serviço, oficinas de corte ficam sem serviço, oficina de modelagem, né? Às vezes tudo diminui. Mas graças a Deus, agora eu tô aqui agora, mas eu tô com bastante serviço Graças a lá. Deus, Eu tô com bastante serviço, né? Estamos correndo para dar conta de todo mundo, para entregar esse sonho, né? Que a gente ainda tá falando pro cliente, para poder e entendo também que quando passa por mim, esse processo continua. Verdade. E vai dar certo lá. E essa né? peça vai continuar, vai né? Que é uma equipe continuar, bem treinada, exatamente. né? Porque ela não pode parar em você. Todo mundo tem né? que saber executar o que você faz. Exatamente. Isso é um bom líder. Mas a gente tem que acabar. Tá. Fala do endereço dele, agora a empresa dele pode encerrar, quiser, deu Faz aí, faz seu merchan, fala o seu redes endereço, sociais, Insta, página, tudo. manda Fala aí. aí. ABM Corte, para você que precisa, a gente presta serviço de corte, né? Em produção, em grande quantidade e em pouca quantidade também, né? Legal. Que pra mim, eu não tenho aquele cliente grande e o pequeno, que eu vou dar atenção para aquele grande e deixar o pequeno. Não, tem clientes meus... Ele deu atenção pra mim. Tem clientes meus que hoje tem duas lojas, clientes já tão grandes já, e começou comigo cortando retalho, né? Que legal. O cliente chegou lá, teve cliente que chegou lá comigo lá cortando um retalho amassado. E eu falei, não, vem cá, vem aqui, nós arruma aqui, nós dá um jeito, nós corta. E hoje corta muito, bastante mesmo, produção Legal. grande comigo. E assim... Endereço, nome da rua. A gente fica ali na Rubino de Oliveira, né? 326, sobre a loja, só subir ali, né? Show. Também, como é que fala? Quero agradecer também, né? Para mim chegar nesse ponto, né? Hoje ter minha empresa, a ABM Cortes, né? Teve um rapaz também que me ajudou, né? Legal. Que, tipo assim, sem me conhecer, né? Ainda deu aquela oportunidade, né? Precisava daquele empurrãozinho. Impulso, né? Eu tinha o conhecimento, mas, né? Precisava ir, né? Tem o Renato da ViaCAD, ele me ajudou muito, né? Me deu mandou um abraço para ele aí, né? Legal. Que me ajudou, deu esse empurrão, né? Uma pessoa que enxergou, assim, esse conhecimento. Eu tinha conhecimento, mas às vezes a gente não sabe... Tinha que lapidar, né? a gente não sabe passar isso pra alguém, alguma coisa. A pessoa, eu achei interessante a pessoa ter enxergado esse conhecimento. Seu talento. Né? Eu tenho esse talento, tinha esse talento e precisava pôr em prática, né? Não ficar só fechado ali, né, numa empresa, trabalhando para um, para outro, mas sendo que eu podia atender várias empresas, né? E prestar o meu serviço, né? Fazer o melhor, né? Maravilha. Né? Isso é legal. Show de bola. Vamos pro nosso brinde. Fechado. Simone, ama e nós amamos também. Pessoal, muito obrigado. Valeu. Bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, André Jorge, Simone Galesco. Edição: Áudio Mundo. Animação: Mitra Designer. Arte: Laurentino X. Estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.